Salve, salve turma, espero que todos estejam bem, uma excelente semana a todos. Nós vamos tratar hoje de uma matéria bem bacana, que eu reputo muito importante para a final aí de curso de processo penal, que é a matéria de prática jurídica. A ênfase que nós vamos dar aqui é para o exame da OAB, você deparando com o exame, como é que você resolve aquele problema. Então nós vamos trabalhar aí com teses, como identificar tese, como assistir essas questões, tá ok? Espero que você acompanhe. É uma matéria que a gente trata da seguinte forma: é um conglomerado de conhecimentos. Nós já aprendemos direito penal, estou no final do meu curso, nós já aprendemos processo penal. Então assim, poxa vida, eu não sei, como é que vai? Eu nunca me dei muito bem aí no processo penal. Como é que agora eu leio? O que eu leio para atender prática jurídica? Não, você não lê mais, né? Você vai agora pegar o conhecimento que você tem, que você acha que está aí, eu não entendo nada, sim, você entende, ele está só adormecido, e a gente, nessa estratégia, nós vamos começar a discutir alguma coisa bastante interessante. Então não é o momento agora de você se debruçar para ler direito material, direito processual, a não ser que você seja um entusiasta do processo penal, tá ok? Ou do direito penal. Se você tem alguma dúvida, então você já sabe que lá no nosso canal do YouTube, lá nos nossos podcasts, você tem diversas aulas de processo penal. Já tem quase que o nosso curso completo. Então, eu estou com dúvida de procedimento. Vai lá, assiste uma aula para dar uma revisada no teu conhecimento aí, no capítulo das provas, prisões processuais, e aí você consegue acompanhar bacana aqui a aula de processo penal no que diz respeito aqui à prática jurídica, tá ok? Espero que todos possam acompanhar, e estou à disposição aí para as eventuais dúvidas que surjam, tá ok? Bom, então vamos adiante aqui com o tema especificamente, né? Nós estamos falando aqui de teses penais e processuais penais em prática jurídica. Eu estou dando esse nome, né, aqui para essa aula, mas você vai encontrar isso de diversas formas, né? O que é tese, né? Tese é o problema, ou são os problemas a serem resolvidos. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um exame de ordem, o examinador vai te trazer uma questão fictícia que, obviamente, você vai poder encaixar na vida real, pois apenas o que muda são os personagens, pois tudo demais é verdadeiro. Então, se alguém te traz a notícia que o seu cliente está preso, então qual que é o problema a ser resolvido? É colocar o seu cliente em liberdade. Ninguém está falando aqui em absolvição. Se ele está preso em flagrante, está preso preventivamente, está preso temporariamente. Então você tem que verificar as circunstâncias da prisão, verificar as circunstâncias pessoais do teu cliente e ver se é o caso de colocar em liberdade. Bom, não é o caso de colocar em liberdade, não é o caso de pedir uma medida cautelar, não é o caso de revogar uma prisão temporária, de revogar uma prisão preventiva, então ele vai ficar preso e você vai assisti-lo da melhor forma. Nunca confundir. O advogado, ele não defende pessoas na essência da palavra, ele defende os interesses processuais dessa pessoa, tá ok? Bom, indo adiante, né? Nós temos diversas teses, como já dei até alguns exemplos, né? Se alguém está preso, ela tem que ser colocada em liberdade, então não há requisitos para a prisão preventiva, não há requisitos para a prisão em flagrante, faz jus às medidas cautelares, uma fiança, faz jus a um monitoramento eletrônico, ou seja, tudo que é diverso da prisão, faz jus a uma medida de uma prisão domiciliar. Então eu tenho diversas teses, mas eu vou separar aqui 4 e nós vamos discutir estas 4 teses, porque ao longo da nossa experiência aí com o exame da OAB, estas 4 teses elas sempre são bastante recorrentes: a falta de justa causa, a nulidade, extinção da punibilidade e abuso de autoridade. Então vamos tratar de justa causa. Quando é que eu tenho justa causa? Ocorre a falta de justa causa quando o constrangimento e a violência não tiverem motivo e amparo legal. O problema obrigatoriamente tem que se referir ao crime, ou seja, se ele ocorreu ou não, e aí para isto nós vamos nos valer da estrutura do crime em nosso ordenamento. Então eu não posso simplesmente partir do conceito clássico do crime.
crime fato típico antijurídico pela teoria finalista, crime fato típico antijurídico culpável pela teoria clássica. Eu não posso simplesmente compreender desta forma. Eu tenho que abrir um leque, né, de requisitos. Para ter crime, eu preciso que tenha elemento subjetivo, dolo e culpa. Para ter crime, eu preciso de autor e vítima. Para ter crime, eu preciso saber se a conduta do agente não está acobertada pelas excludentes de ilicitude ou causas supralegais. Para ter crime, não pode haver absoluta impropriedade do meio, não pode ser crime impossível. E para ser crime, precisa a conduta resultar numa punição do agente. Eu não posso estar diante das isenções de pena, tá ok? Então nós vamos tratar aí individualmente de cada elemento desse aqui da justa causa. Então, quando eu falo de elemento subjetivo, eu estou falando do artigo 18 do Código Penal. O crime doloso está lá no inciso 1 e o crime culposo está lá no inciso 2. Mas o que vai nos interessar aqui mesmo é o parágrafo único, que quer dizer o quê? Alguém só será punido por crime culposo se houver expressa previsão legal no tipo penal. Porque aqui eu estou falando de direito penal, princípio da legalidade. Então, se eu olhar, por exemplo, os artigos dos crimes contra o patrimônio, do 155 ao 180, eu vou verificar que o legislador não previu nenhum deles de forma culposa. Ao contrário já da lesão corporal, ao contrário já do homicídio, que diz lá, homicídio culposo, lesão corporal culposa, então pune-se. Nos crimes contra o patrimônio, não. Então, se alguém agiu com culpa ao praticar um crime contra o patrimônio, essa conduta é atípica. Então não há justa causa para o andamento do processo, não há justa causa para inquérito, não há justa causa para a sentença, depende do momento em que nós estivermos, tá ok? Sujeito ativo, sujeito passivo, estou falando de autor e vítima. E para falar de autor e vítima, esta pessoa pode cometer este crime? Esta pessoa pode ser vítima desse crime? Eu preciso analisar aqui o quê? Relação de causalidade, eu preciso analisar a situação de circunstâncias que se comunicam ou não. Artigo 29, artigo 30 do Código Penal. Então, não se comunicam lá no artigo 30 as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, eu não posso acusar alguém que não seja funcionário público de praticar um estelionato, um peculato. Ela só vai praticar peculatos, não sendo funcionário público, em concurso de agente, desde que saiba que o autor, o agente, né, o que está com ela, o autor, é funcionário público. Então a gente tem que pensar desta forma, tá ok? Bom, excludentes de ilicitude. O agente pratica a conduta, mas acobertada por uma excludente. As excludentes são as normas permissivas. Então o Estado não incentiva, mas as tolera. Então, nós temos algumas excludentes de ilicitude na parte geral e na parte especial do Código Penal. Então, o agente praticou o fato sobre o manto, sobre a cobertura das excludentes. Então, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa e exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal. E aí também eu não posso esquecer das causas supralegais, consentimento do ofendido, princípio da adequação social, princípio da insignificância ou bagatela. Então, se o agente agir sob o manto de uma dessas excludentes, não há crime. Se não há crime, não há justa causa. Eu preciso analisar se o crime era possível. Porque se eu estiver diante de uma conduta em que, por absoluta impropriedade do objeto, era impossível o crime se consumar, não há justa causa. Ninguém pode ser acusado de homicídio se a vítima já estava morta. Ninguém pode ser acusado de um roubo, de um furto, de uma carteira que alguém esqueceu em casa. Então, por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, não há justa causa. As isenções de pena. Então, se a regra do processo penal é buscar autoria e materialidade para, ao final, se prender alguém, se punir alguém, se aplicar uma sanção penal, se aquela conduta, por circunstâncias pessoais do agente, não vai implicar em pena, então não há por que ter processo, não há justa causa deste constrangimento. Então é a regrinha lá do artigo 181. São os crimes contra
patrimônio, praticado sem violência ou grave ameaça, de cônjuge para cônjuge, e aí entra aqui, obviamente, união estável, ascendente ou descendente, parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. O artigo 182 não isenta o réu totalmente de pena, mas ele transforma as condutas que são de ação penal pública incondicionada em ação penal pública condicionada. É o cônjuge desquitado ou judicialmente separado que pratica algum crime contra o patrimônio, contra o outro, irmão legítimo ou ilegítimo, tio ou sobrinho, com quem o agente coabita, tá ok? Então precisa coabitar. O artigo 183, ele vai falar o quê? Não se aplica para os crimes de roubo e extorsão, ou seja, para que eu tenha isenção de pena, ou para que eu tenha ação penal pública condicionada, os crimes contra o patrimônio precisam ser praticados sem violência ou grave ameaça. E aí, o estranho que participa do crime também não é abrangido por esta benevolência, né, por esse privilégio. Então, o sobrinho que vai subtrair algo do tio que ele coabita, se ele leva um amigo, o sobrinho só será responsabilizado se o tio representar. O amigo não, é crime de ação penal pública incondicionada. A mesma coisa se o tio aqui tiver mais de 60 anos. Então, pelo Estatuto do Idoso, o agente que assim praticar será responsabilizado, independentemente de ser sobrinho, quebra do princípio da confiança. Nulidade é vício processual, né? Então tem que ter processo. A partir da denúncia, aí eu já começo com a citação, ela precisa preencher os requisitos. E aí todas as regrinhas do processo. O que eu preciso lembrar aqui é que eu tenho nulidade absoluta, nulidade relativa. Absoluta é quando viola direitos e garantias fundamentais, elas não se convalidam, e relativa é quando viola apenas normas de procedimento. Se elas não forem arguídas no momento oportuno, elas serão convalidadas, não poderão mais ser discutidas. Nós temos uma aula específica sobre nulidade para dar. Isso aqui é apenas uma passada para você compreender o que é nulidade. Lembrar das regrinhas, da regra de ouro da nulidade, que é o artigo 573 do Código de Processo Penal, que diz que a pessoa, para arguir nulidade, precisa demonstrar o efetivo prejuízo. E sempre aquilo que eu falo, né? O Código da década de 40, por muita omissão legislativa, ainda traz no 564 normas apontadas como circunstâncias relativas, só que, com a Constituição de 88, passaram a violar o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, então foram alçados à nulidade absoluta. As extinções da punibilidade, nós temos que entender o seguinte: o Estado tem o poder de punir, mas este poder não é eterno, nem inexpugnável, podendo, pelo decurso do tempo fixado em lei, ver-se definitivamente impedido de exercer este poder. Então, a extinção da punibilidade são fatos ou atos que impedem o Estado de punir e as causas extinguem a pena aplicável. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui o seguinte: o Estado tem um prazo para punir as pessoas. E aí a gente vai aqui se valer do artigo 107 do Código Penal. Então, este artigo aqui, nós vamos estar diante do quê? Aqui, do artigo 107. Pela morte do agente. Então, se o agente morreu, eu não posso punir, então o processo está extinto. Anistia, graça ou indulto, institutos de clemência soberana, retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso, abolício crimes, prescrição, perda do direito de agir, decadência, na ação penal queixa-crime, na ação penal privada, na ação penal pública condicionada, a representação, 6 meses da data que o agente toma conhecimento, perempção, artigo 60 do Código de Processo Penal, para queixa-crime, quando o querelante desiste da ação, deixa de pedir a condenação, renúncia do direito de queixa, ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Lembrar que a renúncia é unilateral e o perdão é bilateral, o querelante tem que aceitar. A retratação do agente nos casos em que a lei admite, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, são regras de extinção da punibilidade. E aqui nós temos a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade. Então é importante aqui, no artigo 1º vai definir os crimes de abuso de autoridade, são aqueles cometidos por agente público.
vai trazer aqui o que constitui o crime de abuso de autoridade. Então, o abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar o outrem, o prejudicar tirar, vilipendiar aí o direito líquido e certo de alguém, então aquele direito líquido e certo violado por autoridade pública, tá ok? Aí eu trouxe aqui algumas questões, sujeitos do crime lá no artigo 2º, então membros do Ministério Público, membros do Poder Legislativo, membros, servidores públicos militares, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, são todos agentes que podem praticar, sujeitos ativos, portanto, que podem praticar o crime de abuso de autoridade, ok? Aí eu trouxe aqui 2 crimes, o artigo 9º, decretar medida de privação de liberdade, deixar de relaxar a prisão, substituir a prisão preventiva por medida cautelar, ou seja, então, se não fizer é crime, então crime de abuso de autoridade, tá ok? E aí a gente chega aonde nós caminhamos, Quando eu me deparo com o exame da OAB, eu preciso sempre pensar no seguinte, a estrutura para desenvolver esse problema. Então você deparou lá com o problema, você fez uma leitura e você vai ter que começar a pontuar. Linha do tempo, sequência cronológica do que o problema se apresenta. Com isso você descobre o momento processual. Quando você descobre o momento processual, você já vai identificar a peça, que você está analisando as questões ali que o problema está te trazendo. Aí você começa a ver qual é a tese, que problema que eu tenho que resolver. Se eu tenho o momento processual, se eu tenho a peça, eu sei para quem eu endereço, então eu tenho a competência. Com a leitura do problema, eu sei qual é o crime ou quais são os crimes. Se eu sei qual é o crime, eu tenho o rito. Se eu sei qual é o crime, eu tenho a ação penal. Pela leitura do problema, eu sei quem é o autor. O autor aqui é o réu, ou quem são os autores ou quem são os réus. Eu também sei, o problema é dizer se ele está solto ou se ele está preso, porque aí ao final eu tenho que pedir alvará de soltura ou coisa parecida, Eu sei quem é a vítima, pode ser que eu tenha testemunha, e aí se eu sei qual é a tese, eu sei qual é o pedido a ser feito, tá ok? Vamos pegar aqui algumas questões. O momento processual, eu digo que é um dos momentos cruciais do processo da leitura do raio-x do problema, Quando você vai deparar com o problema, você tem que identificar o momento processual. Aqui, recomendo, não tenha pressa, não tenha preguiça, não seja afoito, não seja autoconfiante. Leia o problema, pontue cronologicamente cada dado do problema, desde o começo até o final. Então você vai fazer literalmente uma linha do tempo cronológica. Com isso você vai descobrir qual é o seu momento processual. E sabendo o seu momento processual, e como é que você faz isso? Quando você olha o problema, você descobre qual é o crime. O crime vai te dar o rito. Ou ele é rito comum, ou ele é rito especial. Se ele é rito comum, ou ele é ordinário, sumário ou sumaríssimo. Se ele é especial, ou ele é júri, ou ele é crime contra a propriedade material, ou ele é crime de falência, ou ele é crime contra funcionário público, contra a administração pública, ou é de abuso de autoridade. Então, ou é da lei de drogas. Então você tem toda uma cronologia. E aí você vai imaginando o rito procedimental e vai pontuando os dados do problema, tá ok? Vamos pegar este exemplo aqui, problema bastante simples, nem se compara aos problemas de hoje da OAB, mas é para que a gente possa aqui estar firmando um conhecimento. No dia 30 de novembro de 2019, por volta das 12 horas, na confluência das ruas Maria Paula e Genebra, Maria da Luz teve seu relógio subtraído por João da Paz, que se utilizou de violência e grave ameaça exercida com a faca. Descoberta a autoria e formalizado o inquérito policial, com prova robusta de materialidade e autoria, os autos permanecem com o Ministério Público há mais de 30 dias, sem qualquer manifestação. E aí vem a questão, como advogado de Maria da Luz, atua em prol da Constituinte. Então imagine que a Maria da Luz foi lá no seu escritório e te narrou estes fatos. Então ela foi lá e te falou tudo isso, que ela estava na rua Maria Paula com a Genebra, ali no centro da cidade, e que esta pessoa de João da Paz, com uma faca, subtraiu o seu relógio.
Todos foram para a delegacia, ela soube que fizeram lá um inquérito e até o presente momento ela não foi chamada para depor. O processo está parado na mão do Ministério Público. Então você já sabe disso. E aí o que você vai fazer? Você vai agora desenhar a linha do tempo. Então, a linha do tempo. Então você vai dividir a narrativa. No dia 30 de novembro de 2019, por volta das 12 horas, na confluência das ruas Maria Paula e Genebra. 30 de novembro de 2019, nós estamos agora em agosto de 2020, então, independente de qual é o crime, não prescreveu. Então, por isso que é importante você colocar a data. Maria da Luz teve seu relógio subtraído por João da Paz, que se utilizou de violência e grave ameaça, exercida com uma faca. Descoberta a autoria e formalizado o inquérito policial, comprova robusta materialidade e autoria. Os autos permanecem com o Ministério Público há mais de 30 dias sem qualquer manifestação. Bom, você pontuou o teu problema. E agora, o que você vai fazer? Bom, desculpa, turma. Bom, o Ministério Público está com o inquérito há mais de 30 dias. Perdão. Então, o que acontece? Aqui a gente sabe, concluiu o inquérito policial, o que faz o Ministério Público? Ele ou devolve para o delegado para cumprimento de cotas, ou ele oferece denúncia, ou ele requer o arquivamento. Então, cabe ao Ministério Público adotar somente essas três possibilidades. Então, ele tem prova robusta de materialidade e autoria. Ele não é obrigado a oferecer denúncia, né? Ele pode devolver, mas ele tem que fazer alguma coisa, ele não pode ficar em desídia mais do que o tempo necessário. E qual é o tempo dado ao Ministério Público? É a regrinha do artigo 46 do Código de Processo Penal. Se o acusado estiver preso, 5 dias para oferecer denúncia. Se estiver solto, 15 dias. O problema não fala se ele está preso ou se ele está solto, mas o Ministério Público está com o inquérito há mais de 30 dias. Então, cabe aqui uma medida. Qual medida é esta? Cabe você ingressar em favor de Maria da Paz com queixa-crime subsidiária. A fundamentação está lá no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, e lá no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal. Quem é competente para receber a queixa-crime? Ela está com o Ministério Público, então a queixa-crime é para o juiz da vara criminal da comarca de São Paulo. O crime é um roubo qualificado, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7, que é praticado com uma arma branca. Então, este é o crime. E nós vamos estar aqui, se é roubo, o rito é comum. A ação penal, no caso de roubo, é ação penal pública incondicionada. Como não foi oferecida a denúncia, passa a ser uma ação pública, iniciativa privada subsidiária. O autor é o João da Paz, ele é o réu, a vítima é Maria da Luz, a testemunha, o problema não trouxe, o réu, o problema não falou se ele está solto ou está preso, mas também pouco importa, já que o Ministério Público é desidioso há mais de 30 dias. E o pedido, se trata de queixa-crime, eu tenho que pedir a condenação, né, o querelante, no caso aqui a Maria, tem que pedir a condenação do réu. Se não pedir a condenação, acabamos de falar, é extinção da punibilidade pela perempção. O artigo 60 exige o pedido de condenação. Como a Maria, passa a ser a titular da ação penal, então ela precisa oferecer um rol de testemunhas. Se não tiver, não tem problema. Mas a estrutura da peça exige essas questões. Então eu tenho aqui para você, né, se a gente fosse preencher esta peça junto, né, então excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca da capital São Paulo, Maria da Luz, brasileira, portadora do RG número, então o problema de título se deixa em branco, você não vai poder inventar o número, residente domiciliada nessa comarca,
para o seu advogado ou advogada, abaixo assinado, conforme procuração com poderes especiais. É importante colocar isso, porque a queixa-crime, lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, ela exige a procuração com poderes especiais. Aí você vai falar, como é que eu entro com a queixa-crime? Né? Em conformidade ao artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal e artigo 5º, 59 da Constituição Federal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência oferecer queixa-crime subsidiária em face de João da Paz, brasileiro, residente domiciliado em, pelas razões que passa a expor. Então veja, precisa seguir esse rigor aqui, esse formalismo todo? Então, precisa. Precisa escrever igual você escreveu? Não. Cada peça, ela é como uma impressão digital, cada um tem a sua. O que não pode faltar? Endereçamento para o juiz correto, com o pronome de tratamento adequado, a qualificação das partes, a peça e a fundamentação da peça. Como você vai estruturar isso, fique bastante à vontade, ok? Bom, aí você vai narrar os fatos basicamente é o problema, recomenda-se não copiar o problema, um problema como esse bem pequeno, não tem assim muito o que também resumir, mas o importante é que você não invente dados. Agora, tudo aquilo que você for argumentar, tudo aquilo que você for pedir tem que estar narrado nos fatos. Você não pode misturar fatos com argumentação. A argumentação é o direito. Neste caso aqui, como você tem que, ao final, pedir a condenação do João, você tem que, no direito, na sua argumentação, trazer elementos de que o crime de roubo aconteceu, ok? É como se você pegasse a falta de justa causa, lá a tese, e analisasse ela a contrário senso. E aí depois você vai pedir. Nós já falamos lá no raio-x, no esqueleto lá do problema, quando a gente discutiu isso, que aqui eu não posso esquecer de pedir a condenação do acusado, tá ok? No caso aqui do querelado, que é o João. E aí, nesses termos, você pede data, né? O deferimento acaba datando, e por se tratar de queixa-crime, que a Maria, ela é titular da ação penal, nós vamos ter aí que trazer o rol de testemunhas, tá ok? Então é isso, turma. Eu agradeço demais a atenção de vocês, uma excelente semana. Espero que eu tenha desmistificado, né, a resolução dos problemas, apresentando aí estas teses que representam, vamos dizer aí, 80% a 90% daquilo que é exigido na OAB. A tese de falta de justa causa refere-se ao crime, eu analiso o crime sobre aqueles 5 conceitos, né, sobre aqueles 5 critérios, a teoria da nulidade, a teoria da extinção da punibilidade e a teoria de abuso de autoridade, sabendo-se que nós temos diversas outras teses. O mais importante, tese é o problema a ser resolvido. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.